Olá, internautas! Hoje a gente tem o prazer de receber nos nossos estúdios o Rafa, daquele projeto Ame o Rafa, tenho certeza que você acompanhou, ficou ali torcendo, e a mãe Elaine, para a gente contar um pouquinho sobre a trajetória do Rafa, essa campanha que movimentou bastante, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Tá dando, tem muitos passos ainda para serem concretizados, mas já se considera uma vitoriosa, no caso o Rafa, um vitorioso. Sim, graças a Deus. Depois de longos 7 meses, né? Deus abençoou que o improvável, o impossível, talvez, né? Mas a gente crê num Deus misericordioso, Deus do impossível. O microfone, Rafa? E Deus provou, né? Ele não tem que provar nada pra gente, mas só que mais uma vez ele mostrou, ele provou, né? Nos honrou e provou que ele é o Deus do impossível. E graças a Deus a vitória do Rafa chegou. Eu falo que a gente venceu uma batalha, não uma guerra, né? Porque tem os próximos passos. Mas o pior já passou. Para quem não sabe, a família estava em busca de uma campanha de 12 milhões de reais. Gente, um remédio, o mais caro do mundo, 12 milhões de reais. E para quem não sabe, eu estava conversando com ela aqui antes, esse remédio, olha, é um frasco praticamente deste tamanho que custa 12 milhões de reais. Muito dinheiro que surpreende, continua surpreendendo, inclusive a família. Muito, porque quando você fala em valores, as pessoas assustam, né? A gente ouviu assim durante a campanha. Vocês são doidos? Não tem remédio nesse preço. Vocês confundiram. Não é 12 mil, não é 120, 12 milhões? Vocês são loucos. Não tem remédio no mundo desse preço. E infelizmente tem. É desumano, mas tem. Certo. E o que acontece? A família conseguiu os 4 milhões de reais, 4 milhões e alguma coisa, né? Quanto exatamente? 4 milhões 338 mil em 7 meses. E entraram na justiça para que o Ministério da Saúde cobrisse o restante, o que foi, graças a Deus, acatado, e eles conseguiram o dinheiro que já foi depositado. Agora, Elane, qual será o próximo passo? Então, a gente fez o pagamento, né, da medicação no banco, o invoice, que é como se fosse, né, uma nota fiscal, não é nem um boleto, né, como se fosse uma nota, porque a medicação vem da Inglaterra. E aí a gente pagou a medicação na sexta-feira e pede-se 3 dias úteis para o pagamento confirmar no laboratório. O próximo passo agora é a medicação ser importada, chegar no Brasil. E o médico está, né, em contato com o laboratório para ter essa data definida. Eu não posso te falar uma data concreta, porque eu vou ter a confirmação hoje à noite. Depois que ele terminar, né, os trabalhos, que ele dá aula na faculdade, atende, né, alguns hospitais, que ele vai mandar para a gente, se ele conseguiu a data definida. E esse remédio vai chegar direto para o hospital mesmo, de São Paulo? Isso, ele vai chegar no hospital e o Rafa vai ficar internado 3 dias. O primeiro dia é para fazer uma bateria de exames, né, que é protocolo, é normal. No segundo dia ele toma a medicação, que dura de 1h30, 2 horas a infusão. E ele vai ficar de observação até o terceiro dia. Estando tudo bem, o médico libera a gente para ir para casa, só que a gente vai ter que morar em São Paulo pelo menos 30 dias, porque praticamente dentro do hospital, né, na mesma rua praticamente, porque o Rafa vai precisar toda semana fazer exames para ver as alterações, plaquetas, fígados, rins, se, tá, né, se deu alguma alteração, é normal, é procedimento, né, mas o Rafa precisa estar sendo acompanhado pelo médico que aplica a medicação. Agora, Elane, por que esse medicamento é tão caro assim? O que ele faz no corpo da criança, no caso? Então, eu acho, o meu ver, né, eu acho que todo mundo há de concordar comigo, nada justifica. Só que o laboratório alega o seguinte, que foram anos de pesquisa, um trabalho árduo e caro, e porque ele faz o que só Deus faz, Deus permitiu que o homem fizesse. Deus deu esse dom para ele, só que o homem é tão ganancioso, tão egoísta, que ele extrapola no valor. É porque essa medicação ela faz uma mudança no código genético. Chama-se terapia gênica. Ela faz uma mudança no código genético. Ela vai, né, reativar os neurônios motores que estão meio que preguiçosos, adormecidos. Muitos morreram no caminho, os que morreram já eram, eles não têm como voltar. Mas os que estão ainda, né, essa medicação vai liberar a proteína que o organismo não tem, que é o gene SMN1, falando geneticamente. Existe algum risco ou é tranquilo? Então, risco na medicação, na infusão, não. Tem o pós, né? Porque você tomou dipirona para uma dor de cabeça, para uma febre, mas ela pode te dar uma dor no estômago, uma alergia, né, na pele. Toda medicação tem, né, alterações, tem contraindicação, né, pode acontecer alguma coisa. Por isso, essa sequência de exame semanal, ele tem que estar acompanhado durante o mês
E depois tem todas as consultas, mas no primeiro mês ele precisa estar acompanhado, né? Tá praticamente dentro do hospital toda semana para fazer os exames. Para dar o efeito total, demora muito? Tem crianças que tomaram, que estavam bem mais debilitadas que o Rafa, mas com uma semana você já via progresso. Então, assim, é o Deus, nosso Deus é brilhante, é um Deus milagre, é um Deus de cura, né? Para Deus é o Deus impossível, para Deus nada é impossível. E, assim, é nítido, né? A gente tem casos como as pessoas podem pesquisar aí para ter mais certeza, porque muita gente fica na dúvida, né? Eu posso até citar não, porque o Instagram é aberto, foram campanhas igual a do Rafa, não tem problema. Curiquiara e Curimarina. Elas duas são exemplos de que a medicação, assim, Deus e a medicação, sabe? O progresso delas é lindo, é vitorioso, sabe? As mães delas sempre dão entrevistas, principalmente a mãe da Kiara, e fala que toda criança não podia ter essa negação, sabe? Essa negativa, que é justo, que quanto antes, porque quanto mais o tempo vai passando, mais neurônios vão morrendo, a criança vai perdendo. Então, o quanto antes, para ontem, né, digamos assim, a criança vai ter uma chance de ter uma vida normal, uma vida melhor, né, com dignidade. Elane, falando em progresso, para quem está em casa entender melhor, qual que é a situação hoje do Rafa? O que que é essa doença? Explica para a gente o que exatamente é essa doença. Então, a AME, para quem não sabe, né, simplificaram, né, fizeram essa sigla AME, atrofia muscular espinhal. Ela é genética, degenerativa, progressiva e muitas vezes letal. A maioria das crianças não ficam como o Rafa, graças a Deus, está bem, né? Entre aspas, na medida do possível, sem respirador. A maioria precisa de respirador artificial, né? Alimentam por sonda. Graças a Deus, o Rafa não tem gastrostomia, não tem tráqueo. Só que o Rafa não anda, o Rafa não senta, o Rafa não fala, ele tem sudorese em excesso. Às vezes, à noite, durante a madrugada, mesmo com esse frio que vem fazendo, eu troco a camiseta dele 3, 4 vezes na noite, porque molha, o cabelo cola na cabeça de suor. Ele tem como se fosse uma fraqueza. Então, assim, a criança com AME, ela é privada de muita coisa. Ela não brinca, ela não tem o direito de sentar, de nada. Né? O Rafa não fala, porque a AME, como eu falei, a falta dessa proteína, que são os neurônios motores, a criança vai perdendo movimento, vai atrofiando e vai ficando impossibilitada até de deglutir, de alimentar. Engasgam muito fácil, salivam muito. E a corrida contra o tempo ainda continua, porque tem que ser antes de completar 2 anos, apesar que a gente conversando aqui antes da entrevista, você disse que lá fora pode ser até 5, aqui no Brasil que é até 2 anos. Mas tem a questão principal, que é em todo lugar, a questão do peso, né? Qual que é o peso ideal que tem que esperar e qual que é o dele hoje? Então, hoje o Rafa está com 11,3 kg, graças a Deus. A medicação, a Anvisa estabilizou, né, estabeleceu que pode ser tomada até os 2 anos de idade, só que é tolerável até 10 dias, um mês, mas o problema é controlar o peso. A criança, para tomar o Zolgensma, criança nenhuma, independente de ser o Rafa, né, de uma forma geral, a criança não pode pesar mais de 13,5 kg, tem que manter, né. Tem quanto hoje mesmo? O Rafa hoje está com 11,3 kg. Eu falo assim, Deus tem honrado a gente em tudo, até nisso. Porque é difícil controlar, né, o peso de um bebê, de uma criança, né? Ainda mais assim, ele não faz atividade, né, de andar, de correr para perder caloria, para emagrecer, né? Então, assim, a criança que fica, né, que tem AME, ele tem tudo para ficar mais gordinho, porque ele não faz atividade, faz fisioterapia e tudo, mas, né, é complicado. Verdade. E vamos falar agora da campanha. Foram 7 meses, você disse, de campanha intensa. A gente viu uma repercussão muito grande, não só na região, acho que em nível nacional, né? Mas sobre os doadores, quem realmente doou? Foram pessoas anônimas, famosos? Quem? Anônimos. Famosos fizeram vídeos, né? Meu esposo falava assim, né, que passavam a credibilidade, porque tinha gente que duvidava da gente ainda. Porque tem alguns pilantras por aí que fazem campanha para o filho, mas acaba, né, pegando o dinheiro da criança, igual um conselheiro Lafayette aconteceu. O pai fugiu com o dinheiro do bebê e o bebê morreu, veio a falecer. E tinha AME, né? Algumas pessoas desconhecem, nem todo mundo sabe, mas aconteceu. Então, assim, foram empresas, né? Porque meu marido é do ramo de supermercados, abraçaram a causa. E anônimos, eu falo assim, que as pessoas que menos têm são as que mais ajudaram, que mais abraçaram a causa, que mais sentiram, né, a dor da gente, porque é uma dor, dói na alma você ver seu filho nessa situação. E eu e meu esposo, a gente tem mais 3 filhos, né, e só o Rafa veio com a AME. Então, assim, né, ninguém está livre de passar por isso. Você imaginou que daria essa repercussão como deu?
Para ser sincera, não. Eu sempre, Deu todo mundo. eu sempre tive a certeza assim, olha, eu tive o diagnóstico, né, no hospital, no João Paulo II, lá em BH, que ele que é especializado em Minas em doenças raras, foi lá que eu tive o diagnóstico do Rafa, depois de quase um ano, que desde janeiro do ano passado que a gente levava e médico nenhum descobriu que o Rafa tinha. E assim, aí eu falei com meu esposo, eu vou fazer campanha na internet. Aí ele falou comigo assim, no dia que eu não deixar ele entrar no hospital para me dar o diagnóstico, eu ouvi sozinha. Quando eu entrei no carro, que eu comentei com ele o que era, né, ele estava esperando eu e o Rafa do lado de fora do hospital, e que eu falei, ele ficou assim, ele perdeu o chão. E ele falou comigo, e agora? Eu falei, agora que nós vamos conseguir. Mas como? Eu falei, não sei de onde vai sair, mas nós vamos conseguir. Eu sirvo um Deus muito vivo, eu tenho muita fé em Deus. Né? Apesar de ser falha, porque eu sou humana, eu falho, eu erro. Mas, assim, eu nunca desacreditei. Só que eu não imaginei também que a campanha fosse tomar a proporção que tomou, porque o Rafa ficou conhecido, não em Minas, não no Brasil, lá fora. Fizeram vaca para o Rafa na Inglaterra, nos Estados Unidos, venderam bolo de pote no Central Park, sabe? Então, assim, eu falo que foi uma legião de anjos, anjos sem asas. Vocês, a imprensa, todo mundo, sabe, que divulgou, uma vizinha comentou com a outra, porque nem todo mundo tem acesso à internet, tem pessoas, né, que não têm esse meio ainda. Aí, né, vocês da imprensa divulgaram nos jornais. Então, assim, Deus abençoou que tomou uma proporção inesperada, na verdade. E agora, o sentimento de mãe em saber que seu filho falta pouquinho para você ter o resultado, como é que, não só da mãe, da família em geral? Há muito tempo eu não sorria, a minha vida era só chorar. Hoje eu choro, mas de alegria, sabe? É um alívio, sabe, assim, porque são muitas incertezas. Eu sempre tive fé, eu sempre tive a certeza lá no meu eu, lá no fundo, que a gente ia conseguir, né? Mas, infelizmente, tudo pode acontecer, é improvável, né? Eu tinha essa certeza comigo, mas eu não tinha certeza se ia acontecer realmente. Só que Deus é muito grande na vida da gente, sabe? Então, assim, Deus abençoou, eu falo que o Rafa é muito abençoado, muito iluminado. Pessoas que eu nunca vi, que nunca viram a gente, mas deram esse voto de confiança. Batalharam por ele, brigaram, lutaram, né? Fizeram rifas, depósitos, doações, divulgaram. E Deus abençoou que deu tudo certo. Olha só, daqui a pouquinho tá por aí, né? Subindo, na cama, subindo no sofá, fazendo bagunça, né, Rafa? Se Deus quiser. Então, gente, essa é a história do Rafa. Ah, outra coisa, você ainda precisa de doação? Sim, né, eu sempre, né, eu gosto de frisar assim, não só o Rafa, eu sempre falo que todas as campanhas, as campanhas para a AME, elas têm etapas. A gente venceu a primeira, como eu falei, a gente venceu uma batalha, mas não a guerra. Por quê? Depois da medicação, a gente agora, tudo que tinha no banco foi recolhido, né? O juiz determinou que a justiça recolhesse, porque o governo, a União ia complementar o que faltava. Então, quer dizer, zerou a conta, né? A gente não tem dinheiro mais. Como eu falei, eu fiz um vídeo que está lá no Instagram, foi até a última postagem, meu esposo está desempregado desde o dia 5 de abril. Então, assim, né? E as contas da casa não param, elas chegam, a gente tem despesas. E toda criança, quando a gente, né, colocou lá no Instagram, a campanha está encerrada, encerrou a campanha do zoogésimo, que para ele, graças a Deus, a gente conseguiu. Só que agora vem a outra parte, né? São etapas. A segunda agora é ir para São Paulo. A ida para São Paulo é transporte aéreo, ida e volta, né? Porque eu não posso colocar o Rafa, sair de ônibus ou dentro de um carro para fazer uma viagem longa dessa. Além de ser cansativo, né? Entre aspas, né? Perigoso, ele passar mal alguma coisa. Aí tem transporte aéreo, alimentação, aluguel, porque eu preciso morar lá por 30 dias, como eu te falei, no mínimo. O hospital, a diária do hospital, não é barata. E os honorários médicos. Então, fica mais ou menos de 100 mil a 150 mil essa despesa ainda. E aí, depois disso tudo, que a gente retornar para casa, se Deus quiser, que o Rafa já estiver bem, o Rafa precisa de terapias intensivas. Fisioterapia, fono, TO, exercício na água, né, hidroterapia. E, se conseguir, ecoterapia, que com cavalos. Vocês devem voltar aqui para o Vale do Aço. Se Deus quiser. Aí a gente volta e vai ser um novo capítulo, se Deus quiser. O pior já passou, né, Elaine? Elaine, como faz para doar? Então, as contas do Rafa foram encerradas, né? A advogada orientou, né? Agora a justiça recolheu, não tem mais o porquê.
foram contas, eu sempre falo assim, né? Tiveram pessoas que, né, 99% foram anjos, doaram, nunca questionaram, confiaram na gente, lutaram pelo Rafa. Mas sempre tem aquela porcentagem, 1%, que te questiona, né? Que te deixa triste, chateado, magoado às vezes com certos comentários que são desagradáveis e desnecessários. Mas assim, a campanha do Rafa sempre foi muito clara, muito transparente, sabe? Eu nunca tirei R$1 da conta do Rafa, desse dinheiro, para comprar uma fralda. O dinheiro era para medicação. Então, assim, aí as contas foram encerradas, porque a justiça, né, recolheu tudo. E essa nova etapa agora a gente está com outra conta, que também é judicialmente vistoriada, né? A justiça acompanha, tem acesso, né? Não é que eu fiz. E é no Nubank, que é o banco digital, né? Está no meu nome, eu tive que mudar, porque eu não consegui, pelo Rafa ser menor de idade, eu não consegui fazer no nome dele. E está no meu nome hoje. E a gente começou a arrecadar nela, graças a Deus tem pessoas já ajudando. Elane, a gente vai colocar para vocês, tá? Os dados aqui dessa nova conta para doações. Então, você que quiser continuar ajudando, faz um esforcinho, né? Que o pior já passou, como a gente disse, mas tem várias outras etapas pela frente. Beleza? Muito obrigada, viu, Elane, pela presença, por trazer um pouquinho dessa história emocionante do Rafa, que me emocionou, emocionou você também que está nos assistindo, eu tenho certeza, principalmente quem acompanhou toda essa trajetória. E, Rafa, volte sempre, viu? Quero ver você daqui a pouquinho aqui, ó, chegando aqui, subindo as escadas. Isso aí. Elane, obrigada mais uma vez. Tá, por nada. Então, é isso aí. É notícia, tá no Plox. Blocks.